Glória a Deus, meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Anderson de Souza. Uma vez mais, estou aqui através do YouTuber para gravar a quarta parte do vídeo que estamos sobre um estudo de 5 palavras que não pode existir em nosso vocabulário. Eu já falei da primeira, que não vejo a hora chegar. A segunda, nada dá certo para mim. E a terceira, eu nasci para sofrer. E hoje nós vamos falar da quarta palavra que você não pode deixar existir no seu vocabulário, de momento algum, porque traz grande prejuízo tanto para a sua vida física e também espiritual. O próprio Senhor Jesus nos traz a revelação através da sua palavra. Em Mateus capítulo 18, versículo 18, ele diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E o que se desligar no céu será desligado na terra. Há um poder da palavra. A palavra, ela tem um poder muito forte em nossas vidas. Poder é esse que você pode ser bênção ou pode ser maldição. Você pode liberar palavra de bênção ou palavra de maldição. Eu costumo dizer que a pessoa, ela tem que ter muito cuidado em 2 fases da vida dela. Quando ela está muito triste, muito angustiada, depressiva. Por quê? Porque ela começa a liberar palavra de maldição, tanto para ela e tanto para as pessoas que estão ao seu redor. Costumamos dizer que amaldiçoa Deus e o mundo, né? Através da palavra. Então isso é muito importante você vigiar, pois é nas suas palavras, nas minhas palavras, que o diabo tem poder e através dela que ele vai premeditar tudo aquilo que ele quer fazer contra nossas vidas. Então vigia no que você fala, o que sai da sua boca, o que você pronuncia. Uma certa feita Jesus disse que o que mata não é o que entra, mas sim é o que sai. Então vigia muito no que você tem falado, policia, porque isso é fundamental para a sua vida. Amém? Antes de adentrarmos no tópico, eu quero pedir a sua atenção para que você se inscreva no nosso canal, Pastor Anderson de Souza. Vai ter aí um link, você clica lá, está escrito inscreva-se, clica, dá um joinha assim, tá? Comenta, compartilha, porque toda vez que você dá um link, dá um joinha, e do lado tem um quadradinho, você aperta, todas as vezes que o Pastor Anderson postar um vídeo, o YouTube vai testificar no seu celular que foi postado um vídeo novo, onde você vai poder se alimentar e compartilhar com as pessoas que você ama, as pessoas que você sabe que precisam e pessoas que infelizmente falam muitas palavras que não provém da parte de Deus. Amém? Vamos começar baseado em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13. Olha que texto muito importante para a nossa vida. Diz assim: o que encobre as suas transgressões ou seus pecados, nunca prosperarás, mas os que a confessam e deixa alcançará misericórdia. Olha o que o sábio Salomão, ele traz através de Provérbios. Ele fala que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcança misericórdia. E alguém pode estar se perguntando: pastor Anderson, eu não preciso confessar o meu pecado, mas eu tenho uma vida próspera. Não, você não tem uma vida próspera. Você tem momento de conquista. Prosperidade é diferente de que conquista. Prosperidade é diferença de que riqueza. Tem pessoas que é próspera, mas não tem dinheiro para cuidar da saúde. Porque, eu tenho dinheiro, mas não tem como curar um câncer. Eu tenho dinheiro, mas o filho está nas drogas. Eu tenho dinheiro, mas a filha está na prostituição. Eu tenho dinheiro, mas o casamento, a empresa está indo de mal a pior.
Então, ou seja, isso não é prosperidade. Isso é momento de conquista. Uma pessoa próspera é aquela que tem a graça de Deus e ela sabe agradecer pelo pão que ela come, pelo arroz que ela come, pelo alimento que a sustenta, pelas vestes que ela tem. Então essa pessoa é agraciada por Deus. Então precisamos analisar esse tópico. Só repetindo, Salomão disse: o que encobre, o que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcança a misericórdia. Lembra de Josué capítulo 7? Que quando o homem chamado Acã adentra as fortalezas das muralhas de Jericó, quando as muralhas caem, ele vai direto lá na sala do rei e ele consegue pegar a túnica, a capa do rei, que havia muitas pedras preciosas, e ainda pegou a cumbuca de ouro, né? Ou uma caneca, ou uma taça de ouro, e envolou entre os lençóis e levou para dentro do arraial. Então, no outro dia seguinte, a Bíblia nos afirma que Josué prepara o exército para enfrentar uma próxima cidade, que era uma cidade, aos olhos de Josué, mais fraca. Então era fácil, então ele pega poucos soldados e pega homens que já não tinham tanta experiência na guerra, porque ele sabia que a batalha já estava ganha. Mas ele não sabia que havia uma maldição dentro do arraial, não havia um anátema dentro do arraial. Mas a Bíblia nos afirma que os soldados foram e eles perderam a guerra. Se não me falha a memória, 30 soldados foram assassinados, foram mortos. Então ele ficou muito decepcionado e frustrado, e ele saiu para buscar a face de Deus. Aí o Senhor visita ele e disse: essa guerra foi perdida porque tem anátema, tem maldição dentro do arraial, e a maldição precisa ser confessada para quebrar a maldição, para que a bênção chegue. Foi aonde Acã, se manifestou através da revelação do Senhor, se manifestou, confessou o seu pecado, ele foi apedrejado, foi morto com a sua família devido ao pecado que ele cometeu, ele escondeu o pecado. Então é isso que atrasa a nossa vida, é nós não confessarmos os nossos erros e as palavras de maldição que nós alimentamos sobre as nossas vidas. E a quarta palavra que não pode existir no seu vocabulário é essa aqui, ó. Eu estou todo enrolado. Quantas vezes você já ouviu alguém pronunciar essa palavra, ou até mesmo você, ou seja, o seu mecânico, o seu funcionário, a sua mãe, o seu pai, o seu filho? Eles nunca falam a palavra atarefado. Eles sempre pronunciam a palavra enrolado. Ah, eu estou todo enrolado hoje. Eu estou todo enrolada hoje. O seu advogado. Então, ou seja, aí você vê que um processo não desenrola, porque o próprio advogado lançou a palavra de maldição. Ou seja, eu estou todo enrolado no seu processo. Ó. Mesma coisa é o mecânico. Você deixa o seu carro lá e você liga para ele e ele fala assim: ó, eu tô todo enrolado com o seu carro. Ou seja, ele não consegue comprar a peça que precisa, ele não consegue encontrar a peça que precisa, ele não consegue até encontrar o defeito que precisa. Por quê? Porque ele liberou uma palavra: eu estou todo enrolado. E nisso o diabo pega daquela palavra, consegue deturpar ela, transformar ela. Aí o que acontece? Aquela pessoa, o mecânico, o advogado, o patrão, o funcionário, ele sai da graça. Aí então eles começam a fazer tudo aquilo que agrada ao cão. Por quê? Porque a palavra foi liberada e você está fazendo uso da palavra. Estou todo enrolado. Quando eu leio o texto da Bíblia Sagrada, agora no Salmo de número 32 e no verso de número 3, olha o que o salmista disse por ele não ter confessado o seu erro, por ele não ter confessado o seu pecado, escondeu o seu pecado, trouxe a maldição sobre ele,
Porque o pecado tem que ser confessado. Lembra de Provérbios 28:13? Você não pode ficar guardando, pastor, eu errei. Então, se você errou, procura o seu líder espiritual. Porque ele te dá o exemplo da confiança. O líder espiritual é como um psicólogo espiritual ou psiquiatra espiritual, aonde que você abre o seu coração para ele e através da revelação do Espírito Santo, ele vai te orientar. Então, quantas pessoas estão com a vida destruída, com o casamento destruído, a vida financeira destruída, a vida psicológica, emocional, em várias áreas. Por quê? Porque algo que não confessou, até doenças, até enfermidades estão sobre o corpo que não vão aparecer nos exames, não vai aparecer na ultrassonografia, não vai aparecer nenhum tipo de exame. Por quê? Porque é espiritual. Olha o que o salmista disse no Salmo de número 32 e no verso de número 3. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todos os dias. Verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornava em sequidão e destilo, ou seja, ele já não tinha mais prazer. Você olhar para a face de Davi, só era tristeza, só era angústia. Por quê? Pelo pecado que ele cometeu com Batseba, a esposa do seu melhor soldado chamado Urias. Ele premedita a morte de Urias. Então Urias morre e depois ele pega Batseba e toma ela como mulher. Mas antes disso ele comete com ela um adultério, ele cai com ela. Então ele engravida. Então o primeiro filho morre. Ele fica 7 dias orando, buscando a misericórdia e o perdão de Deus. É aí que está o ponto fundamental para que as coisas comecem a acontecer na sua vida e aquele mundo espiritual, aquele peso espiritual que está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, cai por terra. Quando você passa a ser transparente para com Deus. Ou seja, qual era a diferença entre Davi e Saul? Sendo que Deus não faz acepção de pessoas. Porque quando Davi errava, ele confessava a Deus os seus erros. Quando Saul errava, ele queria justificar o seu erro. E Deus não quer justificativa. Deus quer que nós reconhecemos. E quando nós reconhecemos, aí vem a misericórdia de Deus. Aí Paulo nos afirma em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, quando o Senhor Deus visita aí no versículo 8, dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem escondido alguma coisa? Ou você tem pronunciado essa palavra: eu estou todo enrolado, e aí não se arrepende, não busca em Deus? Olha o verso de número 5 do Salmo 32:3. Confessei o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Rabaxé. Irmão, estou sentindo a presença de Deus. Tem pessoas que estão ao alcance deste vídeo, e o Espírito Santo está falando em meu coração: filho, essa pessoa precisa entrar no seu quarto, Mateus 6, e confessar, abrir. Pastor, mas Deus sabe do meu pecado. Ele sabe, mas Ele quer que você confessa. Ele quer que você abra o teu coração e fala para Ele: Senhor, eu fui fraco, eu fui fraca. Senhor, eu falei palavras que não era para falar. Senhor, eu liberei palavra de maldição sobre a minha vida que não era para liberar. Aí Salomão reforçando, como eu já disse no vídeo anterior, em Provérbios 18:21, a morte e a vida está no poder da língua. O que você fala, o que você profere. Cuidado. A partir de agora, tira do seu vocabulário:
eu estou todo enrolado. Não, eu estou atarefado, eu estou ocupado. E assim, Satanás não vai ter poder sobre as suas palavras. Eu quero deixar esse quarto vídeo para que você reflita, para que você pense, porque muitas coisas não estão acontecendo na sua vida, não é culpa de Deus, mas sim você mesmo dando lugar ao diabo através das suas palavras. Aí Paulo nos adverte em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Essa é a mensagem. Vigia, preste atenção no que você vai falar, porque essa palavra, ela tem poder. Mas na sua vida não vai ter, porque a sua boca vai ser boca de bênção. Vai ser bênção de Deus. Você vai ser o agente de milagre, não o agente de maldição. Eu profetizo sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva no nosso canal, dá um link lá e compartilha, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa verdade para não trazer a maldição sobre si e sobre os seus negócios. Fica na paz e daqui a alguns dias estamos já postando o quinto e o último vídeo que falamos sobre 5 palavras ou 5 frases que não podem existir no nosso vocabulário. Fica a todos na paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe. Amém e graças a Deus. Oh, glória!